Bom dia e sejam bem-vindos à teleconferência da EcoRodovias referente aos resultados do segundo trimestre de 2019. Conosco hoje, presentes estão os senhores Marcelo Guidotti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e Andréa Fernandes, diretora de Relações com Investidores e Executivos da companhia. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador, digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.ecorodovias.com.br/ri. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do segundo trimestre de 2019. Por favor, senhora Andréa, a senhora pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo EcoRodovias, hoje referente aos resultados do segundo trimestre de 2019. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Gostaríamos de mencionar alguns eventos importantes. A concessionária E135 iniciou a cobrança de pedágio em abril e, após quase 4 meses de cobrança, registramos um volume de tráfego 10% acima do estimado à época do leilão. O EBITDA pro forma atingiu 39,8 milhões de reais e margem de 75,5% nesse trimestre. Em maio, concluímos a aquisição da MGO, atual Eco 050, pelo valor de 654,8 milhões de reais. E a partir de 31 de maio, a concessão foi consolidada no balanço da companhia. Importante destacar que a Eco 050 já realizou 80% dos investimentos de ampliação previstos no contrato de concessão. Em 6 de julho, foi publicada a decisão pelo sobrestamento da licitação do Rodoanel Norte até 31 de dezembro de 2019. Os resultados do segundo trimestre de 2019 continuam sendo impactados pela isenção da cobrança de pedágio para os eixos suspensos na Ecovia Caminho do Mar, na Ecocataratas, Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas. A isenção da cobrança para os eixos suspensos será objeto de reequilíbrio contratual. Podemos observar no slide 2 que o tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes no segundo trimestre de 2019 apresentou aumento de 20,9%. Desconsiderando a cobrança de pedágio para os eixos suspensos, a greve dos caminhoneiros em 2018 e o início da operação da E135 e Eco 050, o tráfego consolidado apresentou redução de 1,2% no segundo trimestre e ficou estável no primeiro semestre de 2019, comparado ao mesmo período do ano anterior. O tráfego comparável de veículos pesados foi impactado na Eco 101 pelo ciclo da indústria de celulose da região. A Ecovias dos Imigrantes e a Ecovia Caminho do Mar registraram redução no tráfego, influenciado pelo fluxo de escoamento das safras de soja e milho por essas concessões. A Ecopistas apresentou aumento, impulsionado pela indução de tráfego após a isenção da cobrança de pedágio para os eixos suspensos. Adicionalmente, o tráfego de veículos leves foi impactado positivamente
em função do crescimento do fluxo de turistas no feriado de Corpus Christi, dado que em 2018 o feriado ocorreu durante a greve dos caminhoneiros. Em relação ao desempenho consolidado do grupo, no slide 3, de maneira pro forma, a receita líquida neste trimestre atingiu 695 milhões de reais e a receita líquida das concessões rodoviárias apresentou aumento de 17%, mesmo com o impacto negativo da isenção da cobrança para os eixos suspensos, que no trimestre foi de 32 milhões de reais e no acumulado desde maio de 2018 foi de 139 milhões de reais. Passando para o slide 4, o custo caixa comparável no trimestre totalizou 192 milhões de reais, excluindo os gastos não recorrentes e o início da operação das novas concessões. O aumento no trimestre foi de 7,8%, devido principalmente aos custos variáveis no Ecoporto, em função do incremento das movimentações e maiores despesas com pessoal nas empresas holding e de serviços. Vale destacar que o custo caixa comparável das concessões rodoviárias, o segmento mais relevante no consolidado do grupo, apresentou redução de 1,5% em relação ao segundo trimestre de 2018, mesmo com a inflação de 3,4% no período, resultado das ações de busca contínua de eficiência operacional realizada nos últimos anos. O EBITDA pro forma, excluindo gastos não recorrentes, foi de 484 milhões de reais no segundo trimestre, com margem de 70% e crescimento de 19%. Apesar dos impactos da isenção dos eixos suspensos, todas as concessões apresentaram crescimento de EBITDA e de margem no trimestre, como podemos observar nos slides 5 e 6, com destaque para o início da operação da Eco 135 e a consolidação da Eco 050. No slide 7, apresentamos a evolução do lucro líquido no segundo trimestre de 2019, impactado positivamente pelo maior EBITDA, mas, por outro lado, negativamente pelo resultado financeiro, devido ao início da contabilização da variação monetária sobre o direito de outorga da ECO 135, pelos custos de provisão para manutenção e pela maior depreciação e amortização, resultando em um lucro líquido de 58 milhões de reais. Em relação aos investimentos, no slide 8, o CAPEX no primeiro semestre de 2019 foi de 568 milhões de reais. O CAPEX estimado para 2019 é de aproximadamente 1,4 bilhão de reais, podendo-se destacar as duplicações na Eco 101, obras de ligação da ponte Rio-Niterói à linha vermelha e à Avenida Portuária, na Ecoponte, que já contam com financiamento do BNDES, obras do aditivo na Ecovias dos Imigrantes e obras iniciais da Eco 135, cujo financiamento com o BNDES está em fase avançada de contratação. Seguindo para o slide 9, vemos que, com a conclusão da aquisição da MGO, o indicador de dívida líquida EBITDA pro forma comparável atingiu neste trimestre, como esperado, o pico de 3,1 vezes. O perfil de amortização da dívida alongado, junto a um saldo de caixa de 3,2 bilhões de reais e a geração de caixa futura, nos deixa confortáveis quanto à capacidade financeira do grupo. Por esse motivo, a companhia continua atenta às oportunidades de crescimento, em particular o leilão da 364-365 em setembro e da Centrovias no final de novembro. Estamos otimistas com a agenda do governo federal no tocante às privatizações de rodovias e também com a agenda do Estado de São Paulo, que, além de novas privatizações, está avançando na discussão de novos aditivos contratuais na Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas e também na solução para os desequilíbrios em aberto. Adicionalmente, vale destacar os programas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos. Obrigada. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas.
Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Bruno, do Santander. Senhor Pedro, pode prosseguir. Bom dia, Andréa e Guidotti, obrigado pela pergunta. A minha pergunta é com relação, acho que a Andréa comentou no começo do comentário sobre a evolução do tráfego das novas concessões versus o esperado no leilão, que teria, a gente está vendo um número acima do que era esperado. Vocês podem dar um pouco mais de cor nesse sentido, tanto na BR-135 quanto na MGO, em termos de tráfego e outras métricas, versus as expectativas do leilão, do que já dá para saber, e o que isso implica em termos de retorno adicional do que era em termos do que era esperado no leilão versus o que dá para imaginar agora, assumindo a recorrência desses números operacionais acima do que era esperado na época. É isso do meu lado. Obrigado. Bruno, tudo bem? Bom dia, Marcello. Como a Andrea comentou, o tráfego está performando bem em ambas. Começo da MGO, o resultado da MGO provavelmente é devido a parte ser um corredor bastante pujante em termos econômicos, mas a Andrea comentou no speech que praticamente as duplicações estão 80% concluídas. Tá? O efeito das duplicações ele está se dando, o ramp-up é evidente, provavelmente nos nossos dados estudos iniciais capturamos menos isso. Então, acho que diria que é um efeito mais devido à liberação dos trechos, que boa parte das liberações em regiões importantes foram feitas em final de 18 e comecinho de 19. Então, acho que isso foi eu diria que é mais devido. Era esperado, obviamente, o ramp-up do tráfego, mas está sendo melhor do esperado. Tá? Na 135, também na 135, acho que o que nós colocamos no plano de negócio provavelmente foi uma impedância inicial do início da cobrança que não se deu. A gente normalmente estuda o tráfego, tem o tráfego inicial, um número inicial, logo na sequência vem nas taxas de pedágio, tem uma impedância aí que pode, às vezes, chegar até a 10, 15, 20% do tráfego inicial. Ou seja, isso não se deu, provavelmente, isso está se repetindo nos números iniciais. Na 135, é evidente que o resultado diria, valor presente na veia, porque se esse número, esse volume de dados se confirmar, ou seja, a princípio, não tem nenhum evento que nos deixe supor que é pontual, é realmente um dado muito favorável. Em termos de taxa de retorno, é exatamente quanto isso pode representar, mas estamos com taxa de retornos acima dos 15% reais para alavancado na 135, ou seja, atualizando o plano de negócio. Óbvio que teve também, modificamos a estrutura de financiamento, nós estamos agora contratando o BNDES, mas realmente a questão do tráfego foi uma surpresa. Então, acho que de novo, em termos mais gerais, o tráfego está ainda de lado, como o Andrea falou. Esperamos um comportamento ao longo do ano em linha com o PIB. Esperamos obviamente que o PIB finalmente comece a vir. Julho, surpreendentemente, foi bom. Julho foi bom nos caminhões. A safra de milho está performando. Então, acho que deveríamos, a parte dessas ecopistas, obviamente, que estão indo bem, Eco 101, e essas duas novas, em geral, o tráfego ainda está de lado, mas em se consolidando um PIB mais robusto, acho que vai ter uma retomada também nas nossas concessões mais maduras, que são Ecovia e Caminho do Mar. Ok? Tá ótimo, obrigado, Guidotti.
Nossa próxima pergunta vem de Felipe Vinagre, da Credit Suisse. Senhor Felipe, pode prosseguir. Bom dia a todos. Tenho duas perguntas. Primeira sobre a alavancagem e o poder de firepower de vocês aí de bidar nos próximos projetos. Como que vocês pensam, né, dado que os juros brasileiros estão num patamar mais baixo, se mudou o patamar máximo, né, de planejamento de vocês de alavancagem, está em 3,3, talvez caia um pouco aí nos próximos trimestres, mas já é um patamar, né, acima da média. Então, quanto mais, né, de alavancagem vocês podem subir? E a segunda pergunta seria sobre as investigações, se tem algum status mais específico que vocês possam passar, se já tem alguma coisa já acordada, se já tem alguma leniência, alguma multa definida, ou alguma expectativa de timing, enfim, qualquer informação adicional que vocês possam passar sobre o status dessas investigações. Muito obrigado. Felipe, tudo bem? Bom dia. Sobre a alavancagem, a gente esperava obviamente ter esse pico, como a gente comentou, Andrea comentou no suo call, porque realmente entra a MGO, entra toda a dívida também da MGO, estamos começando a gastar dinheiro com obras da 135, a ponte e Eco 101 estão no meio praticamente a ponte está já cruzando a metade do seu plano de investimento, já se aproximando ao final do plano de investimento dele, da ponte, praticamente concluindo os primeiros 5 anos, e aí virar madura. A Eco 101 no meio, realmente a gente inclusive na Eco 101 está dando uma acelerada também alguns investimentos de duplicação, justamente para ter o contrato em dia. Então tudo isso era esperado. Obviamente temos os eixos suspensos que estão sendo impactando os resultados. Então era esperado e acho que nos próximos trimestres tende a estabilizar e voltar a decrescer. Em termos de alavancagem, nós não temos, então, eu não diria que botaram um limite de 3,5, acho que já temos nas novas debêntures, covenants consolidados que chegam a 4, ou seja, temos ainda folga, e se olharmos também no caixa que temos no consolidado, mas também na holding Ecoconstruções, eu diria que temos poder ainda para poder participar, particularmente dos 2 leilões que estão sendo programados para este ano. Agora, sem dúvida, o que estamos vendo que vai vir muito projeto, muitos não só no âmbito federal, mas estadual, e a Ecovias tem que continuar atentos aos custos, já estamos adaptando a política de dividendos, o mercado felizmente está líquido, e é bom e competitivo, taxas razoáveis, mas seguramente nós não temos capacidade de balanço para poder enfrentar os próximos 2, 3 anos de projetos no setor de rodovia. Então acho que não é uma coisa que nós, enfim, para agora, mas a gente sabe que uma solução eventualmente também de equity será possível nos próximos semestres. Em termos de investigações, infelizmente a gente não tem novidades. Concluímos nossas investigações, estamos agora trabalhando internamente com advogados, com consultores para tentar ver qual é o melhor caminho que a Ecovias tem que tomar para poder, digamos, resolver os problemas. Mas de fato não temos nenhuma novidade. Muito obrigado. Okay. Uma última pergunta sobre São Paulo. Vocês mencionaram rapidamente no final aí, né, que estão em negociação dos aditivos, também os equilíbrios em aberto. Vocês têm alguma expectativa de desfecho, né, dessas negociações, de prazo? Vocês acham que é algo para esse segundo semestre? Ainda pode demorar mais, é difícil precisar. E uma segunda ponto, né, se vocês acham que vai ser um pacote de uma vez só, todos esses pontos juntos, ou vai ser caso a caso, IPCA e GPM vai ser uma negociação, o eixo suspenso outro, os aditivos outros, o que vocês podem passar sobre esse processo? Obrigado. No estado de São Paulo, os contratos são vários anos que eles estão acumulando eventos de desequilíbrio, né? Então acho que é óbvio que a melhor solução seria fechar um pacote, mas enfim,
não é uma coisa que estamos convivendo faz muitos anos com contas, digamos, contas correntes em aberto aí. Então, quanto mais a gente conseguir fechar e acordar, melhor é. É óbvio que se a gente pensa em um contrato de concessão que pode ser aditivado por novos investimentos que venham a ser o justo seria ter contratos reequilibrados, totalmente reequilibrados, para poder ter uma base sólida para, inclusive, incluir novos investimentos. Mas não tem uma, digamos, uma estratégia. Acho que o bom, realmente a gente confirma, que tem obviamente todo o interesse da companhia do poder concedente em tentar resolver, reequilibrar no tempo e na medida necessária, com discussões obviamente muito positivas. Eu diria então que ao longo desse ano seguramente nós teremos algum desfecho, não sei, tomara que seja todos os desequilíbrios, todos os requisitos, mas seguramente alguma coisa vai avançar. Tá certo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, da Morgan Stanley. Senhor Lucas, pode prosseguir. Oi, bom dia, Guidotti, Andréa, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. A primeira, na verdade, é um follow-up da pergunta do Felipe, uma das perguntas dele. Se vocês puderem dar um pouco de cor sobre o serviço de consultoria contratado para ajudar nas investigações das operações de integração 1 e 2, o que vocês puderem dar de informação, se puderem falar o que a consultoria está fazendo, se está fazendo investigações internas ou se está auxiliando juridicamente. Então, qualquer cor que vocês puderem dar sobre isso seria ótimo. A minha segunda pergunta é se vocês tiveram despesas relacionadas aos estudos da Ponte Santos-Guarujá nesse segundo TRI. E caso tenham tido, se vocês puderem dar uma ordem de grandeza dessas despesas. São essas as duas perguntas. Muito obrigado. Lucas, sobre a primeira pergunta, não é que seja difícil, mas é uma soma de vários gastos. Os principais, obviamente, são os gastos atrelados a consultorias para fazer as investigações, e aí tem metodologias já claras, que enfim, tem que ter levantamento forense, enfim, todas as metodologias que acabam se somando, mas o custo, prosseguindo custos atrelados a investigação, a auditorias internas de investigações. Agora eu diria que agora começa a pesar mais a parte de advogados propriamente dito, inclusive porque boa parte das investigações elas estão concluídas. Estamos obviamente gastando com implementação de programas um pouco mais melhorias nos nossos programas de compliance, aí também envolve consultorias. Mas acho que o grosso agora começa a ter mais advogados para estratégias, para estudo de análise de riscos, de sensibilidades e assim por diante. A ideia é que, obviamente, tudo isso tende a concluir, a diminuir e a inclusive, parar, né? Mas, por enquanto, ainda está afetando os custos da holding. A outra pergunta era sobre gasto de ecovias. A gente tem, na verdade, estamos sim gastando na ecovias e são gastos que, atrelados, obviamente, ao licenciamento ambiental, ao projeto da ponte, um projeto executivo com um investimento desse tamanho, é um gasto importante, relevante, obviamente está sendo realizado ao longo de 2019, começou já em 2018, agora 2019. Tá? É importante e é um gasto que, caso o aditivo seja concluído, seja aprovado, ele vai fazer parte do intangível, do próprio ativo. Então, acho que eu diria que mais que um gasto, já um início de investimento. Se quisermos falar, então eu não trataria isso como gasto. Tá? Mas sim, está acontecendo. Acho que a gente tem que avançar mesmo, por não deixar nada fora do cronograma que a gente espera. Obrigado. Ótimo, Guidotti. Muito obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Lag, da Citibank. Senhor Lucas, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas também. A primeira até é meio que um follow-up na pergunta do Vinagre, mas assim, pensando também em novos projetos, né, como o André mencionou, a 364, mencionou a Pipa, vocês acham que só, assim, pensando
nessa estrutura de capital, mas só com crescimento orgânico do EBITDA dá para suportar o apetite nesses leilões mais de curto prazo? Ou se vocês enxergam, assim, até depois de consolidar a MGO no balanço, vocês acham que talvez fosse necessário um aumento de capital? E a segunda pergunta em relação ao Ecoporto, ainda mais agora que vocês retomaram em fevereiro as operações regulares de navios no cais, se vocês enxergam uma mudança estrutural assim, na operação e se vocês acham que o cenário está com uma perspectiva melhor até para um possível spin-off do Ecoporto. Então, essas duas. Lucas, sobre a capacidade, eu vou ser um pouco mais claro. Nós temos capacidade sim para participar do leilão da 364 e da Centrovias. Esses são projetos que obviamente eles não têm enfim, podem ter tem capex bastante espalhados e não deveriam ter um desembolso muito grande imediatamente. Tá? Então, eu acho que a gente tem capacidade. Agora, são dois. Nós temos a expectativa de ter mais 30, 40 projetos de rodovias. Aí sim que a gente vai ter dificuldade. Mas para os próximos dois, a gente já está se preparando, está estudando, como sempre, com diligência, com cuidado, com decisão. E a gente vai, enfim, salvo surpresa, salvo coisa, a gente deveria participar. A outra pergunta sobre o Porto. O Porto, veja, hoje o Porto está começando a voltar a rodar. Obviamente não são os patamares de quando nós compramos o Porto, mas ele está começando a operar, está amortizando seus ativos, está pagando suas despesas operacionais, inclusive seu CAPEX, já sua dívida praticamente está faltando pouco para ser totalmente paga. Então acho que é um ativo que para de ser problemático, entre aspas, começa a ter mais uma neutralidade no seu balanço, mas é um ativo estratégico. Não é core, não é nossa atividade core, mas é estratégico. Está localizado na área do sabor, que tem potenciais para expansão, enfim. Então a gente não tem uma estratégia. Eu diria que a ideia é que o porto seja melhor, a construção seja renovada e aí a gente senta e com calma toma a decisão. Perfeito. Obrigado, Guidotti. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Senhor Vitor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas também. Uma com relação a essa questão do Ecoporto. Se vocês poderiam dar alguma atualização do processo que está em análise pela ANTAQ para renovação antecipada. E a segunda, voltando à discussão sobre estrutura de capital, se vocês poderiam dar uma estimativa de como que a gente deveria enxergar dívida líquida da Ecorodovias no final de 2020, considerando as concessões do portfólio atual. Obrigado. Sobre o processo de Ecoporto, a gente não está na ANTAQ para a conclusão da instrução e tudo isso, está indo bem e eu, enfim, a gente não digo que prefere, mas eu diria que está indo bem, está bem instruído, está andando e eu diria que o ambiente também é bom para esse tipo de discussão. Acho que não tem muito para agregar, tá? Não tem muito destaque. Está indo bem, acho que a gente tem boas expectativas. Sobre a alavancagem de 2020, né? Final de 2020, nos negócios atuais. Eu não tenho exatamente os negócios atuais, eles enfim, são maduros. Acho que o ciclo do Eco101 e Ecoponte, que são os mais, digamos, pesados, começam a diminuir em 2020. Então acho que dos negócios atuais a gente deveria manter, chegar perto de 3, um pouquinho acima de 3, mas começaram a diminuição. Agora, o grosso da diminuição obviamente pode acontecer a partir de 2021, obviamente, final de 2021 temos a saída final de 2021 das duas concessões do Paraná, mas no ano de 2021 nós temos uma forte geração de caixa dos negócios atuais. Então eu vejo esse trend da dívida líquida EBITDA
como de novo atingiu um pico, está atingindo um pico, vai começar a diminuir lentamente. Dependendo do tráfego, vamos ter também, claro, se o tráfego começar a crescer a níveis não digo de 10, 15 anos atrás, mas alguns anos atrás, 3,5%, 4%, que é razoável, né? Acho que isso pode acelerar essa curva descendente da dívida líquida EBITDA. Mas é importante também ver a capacidade também de caixa que temos e o perfil da dívida nossa, um perfil bastante alongado, tá? E obviamente, o fato que a gente tem acesso ao mercado e o mercado está líquido, né? Obrigado. Ótimo, obrigado. Mais uma vez, para efetuarem uma pergunta, a favor digitar *1. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Marchiori, da BTG Pactual. Senhor Lucas, pode prosseguir. Oi, Guidotti. Bom dia, Andréa. Bom dia. Pergunta rápida aqui sobre a 364 e 365. O edital já está na rua já faz algum tempo. E eu queria sentir um pouco de vocês, como é que está a cabeça do projeto. Enfim, né? Agora que vocês têm a MGO ali também na região, é correto pensar que vocês teriam algum ganho de escala, algum ganho de sinergia nesse projeto específico? Enfim, mas entender como é que está a cabeça de vocês, se vocês estão vendo o projeto como positivo, o nível de retorno que poderia esperar do projeto. Esse tipo de comentário, pessoal. É isso, obrigado. O projeto, estamos há algumas semanas, meses do leilão, a gente não gostaria de dar muitos detalhes, tá? Então, acho que teremos todo o prazer de dar todos os detalhes se o caso formos vencedores. Mas o projeto, ele tem uma taxa de projeto de 9,2, tá? Enfim, é uma taxa de projeto que acho que pelo momento atual é razoável. Então, como você mencionou, está perto da nossa conselho. Eu diria que as sinergias não são muitas, porque afinal das contas são contratos separados, mas algumas podem existir. Então a gente é um processo federal, tá? Então um órgão, uma agência que conhecemos, um poder federal que já temos vários contratos, tá? Então com um risco muito conhecido e muito aceito. É um contrato difícil, obviamente, como todos os contratos. Obrigado, um bom fim de semana. A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.